Eu tenho uma convicção de que os criadores de Pokémon têm uma tara por água. Afinal, dentre todas as espécies de Pokémon, o tipo água é o que está mais presente no mundo Pokémon, seja em qualquer geração. Tendo isso em mente, eu pensei, e se por acaso eu for desfrutar de toda a região de Kanto apenas com o tipo água no Pokémon Leaf Green? Será que a gente consegue? É o que nós vamos descobrir. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que deixou o like no último vídeo. Sério, o feedback de vocês foi sensacional. De verdade, muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Vocês são incríveis e isso me motiva demais a continuar. Então, mais uma vez, eu conto com a ajuda de vocês e isso vai me motivar muito a continuar. Vamos pra gameplay. O professor Carvalho já foi logo chamando a gente pra ir até o laboratório dele. E é claro que ele ofereceu 3 iniciais e eu escolhi o Squirtle. E eu não sei vocês, mas o Squirtle pra mim é um dos melhores Pokémons pra se começar tanto no Fire Red como no Leaf Green. Ao escolher a tartaruguinha, eu coloquei o nome dele de Roshi, em referência ao Ruten Roshi, que nada mais é do que o Mestre Kami de Dragon Ball. Afinal, ele seria uma tartaruguinha muito porradeira. E como um bom rival raiz, esse mané aqui, ele escolheu o Pokémon que tem vantagem contra o nosso. Ele escolheu o Bulbasaur, que no momento não daria tantos problemas pra gente, mas no futuro ele seria uma grande dor de cabeça. Como ainda é a primeira batalha de rival, a batalha consistiu em quem daria a investida primeiro. E é claro, pelo Roshi ser um grande B10, ele conseguiu levar na vantagem, ganhando a primeira batalha dele. Mestre Kami brabo demais. Saindo do laboratório eu resolvi logo pegar caminho para a cidade de Pilter e enfrentar nosso primeiro desafio de ginásio. Eu não preciso nem dizer que o Roshi ele conseguiu derrotar todos com muita facilidade, porque infelizmente para essa geração todos os Pokémons de pedra também são de terra, ou seja, eles levam dano quádruplo de tipo água e não duplo como normalmente levaria. Roshi tacou o Water Gun em todos eles e assim a gente garantiu a nossa primeira insígnia de ginásio. Avançando mais um pouquinho nas rotas, o Roshi acaba treinando com alguns treinadores e chegando no nível 16. Consequentemente, ele saiu de uma pequena tartaruguinha para uma bela tartaruga de guerra. Oh yeah! Logo após isso, chegando no centro Pokémon da Rota 4, eu falei com esse carequinha aqui e ele vendeu pra gente uma pequena Magikarpa que eu dei o nome dela de Hydra. Entrando no MT Moon, a gente chegou até um carinha que não iria deixar a gente avançar, a menos que a gente derrotasse ele em uma batalha. Só que infelizmente pra ele, isso foi muito fácil pra gente. Ao derrotar ele, a gente liberou a nossa passagem e de bônus conseguimos um fóssil. E eu escolhi o Domifóssil porque mais tarde iria se transformar em um novo membro da nossa equipe. Chegando na cidade de Cerulean, eu não perdi tempo, eu fui logo desafiar a líder de ginásio Misty. Ela era especialista nos Pokémons do tipo água, assim como a gente. Só que eu tinha uma coisa que ela não tinha, que era o Roshi. Ele é muito porradeiro e tacou uma mordida no Starmie, derrotando ele com muita facilidade, assim como a Staryu, garantindo-se mais uma insígnia pra gente. Saindo do ginásio e avançando na história, a gente encontra o rival mais uma vez. Ele tinha alguns outros Pokémons, mas mesmo assim ele ainda não conseguiu ser páreo pra fúria do Roshi. O Pidgeotto foi de base, assim como o Bulbasaur. O Abra-tadinho entrou na batalha e nem viu nada. O Rattata foi procurar queijo e acabou levando mordida. Rival vencido mais uma vez. Prosseguindo mais um pouquinho, a gente chega até a casa do Bill. E não é o de The Last of Us. É o pesquisador Pokémon que tinha se transformado numa Clefairy. Mas com a nossa ajuda ele volta a ser um ser humano e de bônus ainda entrega o ticket do SSN pra gente. Avançando mais um pouquinho, eu cheguei até da casa desse senhor e eu entreguei a Hydra pra ele. Ela iria ficar com ele um pouquinho. Afinal já estava na hora dela se transformar num grandíssimo dragão que não é dragão. E eventualmente ela se transforma num fucking fera Gyarados. Oh yeah! Indo para a cidade de Vermilion e avançando até o SSN, a gente batalha com todos os treinadores que estão dentro do navio. E agora com a Hydra evoluída, o rival quando apareceu pra gente não teve a menor chance. O Pidgeotto virou franguinho assado. O Raticate virou nugget de rato. O Kadabra tava com a colher na mão pra comer alguma coisa, mas quem foi comido foi ele. E pra manter o shape, a Hydra também foi comer uma saladinha. Hydra braba demais. Chegando até o líder do ginásio da cidade de Vermilion, a gente tinha grandes chances de levar uma surra. Mas o que o Tenente Surge não contava era com a astúcia do Roshi, que tinha recém aprendido Dig. O Voltorb, o Pikachu e o Raichu, todos foram derrotados com um único golpe do Roshi. Ai ai. Que surra. E olha, eu não sei vocês, mas eu, jogando o Pokémon Leaf Green e Fire Red, eu gosto de capturar muitos Pokémons. Porque assim temos a possibilidade de garantir vários itens importantes que vai ajudar a gente no desenrolar da jornada. Eu capturei o máximo de Pokémon que podia e troquei aqueles que eu conseguiria trocar. E logo após isso eu fui até a cidade de Lavender. E lá mais uma vez eu encontro o rival. Só que a Hydra ela não estava tão satisfeita assim, ela estava com muita fome de novo. O Pidgeotto dele mais uma vez virou frango assado. Ele com inveja capturou um Gyarados para ele também, mas só que ele nem se compara com a nossa Hydra. O doguinho do Growlithe nem viu o que aconteceu. E o Kadabra ainda só queria uma sopa, mas não foi dessa vez. E o Ivysaur virou saladinha de novo.
Avançando mais um pouquinho, o Roshi foi treinar com alguns treinadores e chegou no level 36, assim evoluindo para um grandíssimo Blastoise. Chegando na cidade de Celadon, eu fui até a lojinha comprar 2 Water Stones. Vocês iriam entender mais pra frente. Chegando até o cassino, eu invado a base secreta da equipe Rocket, e eu chego até o seu líder desafiando ele para uma batalha. E como todos os pokémons dele são do tipo terra e o que não é também leva uma surra, a gente venceu ele facilmente, conseguindo assim o Silph Scope. E com esse item em mãos, a gente poderia ter a possibilidade de conseguir visualizar os fantasmas da Pokémon Tower. E infelizmente a gente acaba descobrindo que a equipe Rocket matou a mamãe Marowak que estava disposta a proteger o seu neném. Ao descobrir isso, a Hydra fica muito pistola. E com fúria nos olhos, ela foi até o último andar e colocou todos os membros da equipe Rocket para correr. E deu até uma dó desses caras. Enfrentar a fúria da Hydra não é nada legal. A gente ajuda o velho Sr. Roshi e em agradecimento ele entrega pra gente a Pokéflute, item necessário para avançar na história. Indo para a próxima rota, a gente encontra um pescador que entrega pra gente a Super Rod. Esse item seria essencial pra gente capturar mais 2 membros para nossa equipe. E está aqui a razão de eu ter escolhido Leaf Green. Staryu é um Pokémon muito poderoso e que infelizmente é exclusivo dessa versão. Voltei até a cidade de Viridian e fui até esse laguinho aqui, porque é nele que tem o nosso querido Poliwag. Eu fiquei tão emocionado que até esqueci de nomeá-los, mas não foi o problema. A gente voltou até a cidade de Lavender e nomeamos o Staryu de Shuriken e o Poliwag de Rima. Após isso eu fui até a minha box e peguei todos os pokémons que têm possibilidade de evoluir através de pedras evolutivas, e assim eu fiz, garantindo assim mais uns registros na Pokédex pra gente. E claro que eu fiz a mesma coisa com o nosso Shuriken e com a nossa Rima. A Rima antes viraria um Poliwhirl e depois viraria um Poliwrath. E com isso nós estávamos prontos para enfrentar a líder do ginásio da cidade de Celadon, a Erika, que é especialista nos pokémons do tipo planta, que poderia levar vantagem com a gente caso nós não tivéssemos o Shuriken, que deu um HK em todos os pokémons dela. Após isso nós fomos até a Silphico, garantir mais um membro para nossa equipe, mas o rival estava no meio do caminho. A essa altura do campeonato a Rima estava muito porradeira, e ela estava tentando meter o shape. Ela colocou alguns TPs no Pidgeot e depois mandou para dentro, e foi treinar. Vindo a Alakazam eu resolvi trocar a Rima, já que ela estava em desvantagem por conta do tipo. Eu coloquei o Shuriken no lugar, porque ele não levaria tanto dano assim dos golpes psíquicos. Depois de dar algumas cuspidas no Alakazam, ele foi derrotado. Aí depois veio o Venossauro, que eu tava ciente que ele iria conseguir derrotá-lo através do Psychic, mas só que não foi dessa vez. O Venossauro tá com o Razor Leaf e o Shuriken foi de base. Não deu pra você hoje, estrelinha. Eu coloquei o Roxo pra que ele atacasse com o Dig, mas pelo fato do Venossauro ter defesas bem consistentes, também não deu pra Tartarugona. Então eu resolvi apelar. Eu coloquei a Hydra e, como sempre, ela tacou uma surra no Venossauro. Depois disso veio o Gyarados dele e nem se compara com a nossa. A Hydra deu uma surra nele, como sempre faz. O Doguinho novamente chegou na batalha querendo um docinho, mas só que levou uma na cara e voltou pra casa chorando. Rival derrotado mais uma vez. Então nós estávamos com o caminho liberado e a gente conversou com esse carinha aqui do lado do rival. Ele entregou pra gente uma querida, belíssima Lapras, que eu apelidei ela de Mary. E sim, é a Mary que vocês estão pensando. Após passar por alguns corredores, eu encontrei novamente o líder da equipe Rocket e ele me desafiou para uma batalha mais uma vez. E a Rima estava querendo se redimir por conta da última batalha, e quando chegou a hora de atacar, ela tacou uma surra em todo mundo. O Nidorino foi de HK. A Nidoqueen até conseguiu resistir ao primeiro golpe, mas ela não conseguiu resistir ao segundo, que também foi de base. Vindo o Kangaskhan, a Rima atacou com seu novo golpe lutador, o Brick Break, que levou a mamãe canguru com um único golpe. E quando veio o Rhyhorn, eu resolvi fazer a mesma coisa e ele também foi de base. Rima muito porradeira, igual ao papai. Indo para a cidade de Fuchsia, eu resolvi desafiar o líder do ginásio da cidade, o Koga, que é mestre ninja e especialista no tipo venenoso. O primeiro Koffing não sabia nadar e o Mary conseguiu derrotá-lo porque ele resolveu afogá-lo. Vindo o Muk, ele começou com aquela estratégia chata de usar o Minimize, então eu resolvi dar Pair Song, e em 3 rodadas ele seria derrotado. Só que o que me surpreendeu foi que ele, assim como eu, também trocou de Pokémon. Ele nunca fez isso. Sério. Mas só que aí eu apelei, eu coloquei o Shuriken e ele resolveu dar um HK em todos os pokémons do Koga e garantindo assim pra gente mais uma insígnia. Vindo até a ilha de Sinabá, eu já ia garantir nosso novo integrante da equipe. Eu falei com esse cientista aqui muito maroto que resolveu pegar o nosso Dome Fóssil e consequentemente ele reviveu pra gente, entregando pra nós um querido Kabuto que eu apelidei ele de Kratos. Voltei até a cidade de Saffron pra desafiar a líder do ginásio da cidade, a Sabrina, porque eu ainda não tinha pegado a insígnia dela. E talvez eu não fui muito inteligente ter colocado o tipo lutador pra lutar contra ela, mas só que a Rima, depois de alguns buffs, conseguiu derrotar todos os pokémons da Sabrina com uma extrema facilidade. Então, tipo assim, a Rima é muito braba. Não subestime o poder de um Uzumaki. A Rima então garantiu pra gente a nossa 6ª insígnia.
Oh yeah! A Rima é tão brava que deu até uma surra nos Aptos. E depois disso eu passei por um intenso treinamento, para garantir que o Kratos ficasse com a sua verdadeira forma. E agora sim ele tava com os poderes de um deus da guerra através das lâminas do caos. E com isso a gente vai até o ginásio da cidade de Sinabá para conseguir derrotar o líder do ginásio Blaine. E o Kratos até conseguiria ter derrotado todos os pokémons dele, se a droga da inteligência artificial não ficasse se curando o tempo todo. Mas enfim, eu sabia que o Kratos uma hora ou outra iria se redimir, porque ele tem muito potencial. Após o Kratos cair, eu resolvi colocar a Rima, já que ela estava se mostrando uma Pokémon muito forte. A Ponyta foi a próxima, e depois de mais um buff eu taquei um Big Break nela e ela também foi derrotada sem maiores problemas. Vindo um Cavalo de Fogo, não é esse. Ele prolonga a batalha o máximo que pode, mas só que quando a Rima acerta o primeiro golpe, ele também vai de base. Então já estava na hora de enfrentar o Zumo, o último líder de ginásio, que nada mais era do que o Giovanni. Só que com o Shuriken na nossa equipe, eu não preciso nem dizer que isso aqui foi extremamente fácil. Ele tá com o Surf em cada Pokémon e todos foram derrotados com um único golpe. Ele ficou tão envergonhado que resolveu abandonar a equipe Rocket para sempre. Então eu já tinha tudo para poder enfrentar a Liga Pokémon, mas só que antes disso o rival atrapalha a gente no caminho mais uma vez. Ele manda o Pidgeot, mas só que dessa vez quem come o frangão é a Mary. Vindo o Rhyhorn, ele se afogou também. Depois veio o Venossauro, que eu achei que a Mary conseguiria vencer através do Ice Beam, mas só que pelo fato do Venossauro ser mais rápido, ele acabou vencendo a gente antes mesmo que eu conseguisse vencê-lo. A Mary deixou o HP dele baixo o suficiente para que o Shuriken finalizasse. Vindo o Gyarados eu fiquei até um pouquinho nervoso porque eu achei que ele pudesse ter bite, mas só que ele não atacou com esse golpe, e ele também foi derrotado pelo Shuriken. Quando chegou o Cachorrinho de Fogo, ele acabou sendo afogado também. E sério, não me perguntem por que eu dei um Psychic no Alakazam, talvez eu seja um pouco idiota. Mas quando eu me toquei, eu comecei a atacar golpe de água nele e ele também foi derrotado pelo Shuriken. Então eu cheguei na Liga Pokémon finalmente. Nessa altura do campeonato, todos os Pokémons estavam no level 57, e eu estava pronto. A primeira integrante da Elite dos 4 foi a Lorelei, e ela é especialista dos Pokémons do tipo gelo. Deu o Shuriken para ele tacar uma surra no Dewgong, mas só que quando ele chegou com o HP no vermelho, ele começou a se curar também. E eu mandei o Kratos para ele se redimir por conta da última batalha que ele teve. Com duas pedradas na cabeça, o Dewgong foi derrotado. Vindo o Cloyster, que é um Pokémon extremamente defensivo, o Kratos não quis nem saber. Ele utilizou toda a sua fúria de Esparta, e mesmo que o Cloyster tentou prolongar o máximo que podia, não deu outra. Ele também foi derrotado. Aí depois veio o Slowbro, que pense numa defesa, em um HP medonho desse cara, mano. E quando ele começou a dormir, eu resolvi trocar de volta pro Mary e tacar um choque nesse bichão. Após ele ser derrotado, veio a Jinx, que tem uma péssima estratégia de colocar todo mundo pra dormir. E assim ela fez com o Mary. Quando ela começou a dormir, eu troquei pra Rima. E depois disso eu comecei a ficar um pouco receoso mediante a minha escolha, já que a Rima é do tipo lutador e poderia levar um golpe psíquico no meio da cara. E quando ela finalmente acordou, a Jinx resolve colocá-la novamente pra dormir. Mas só que antes do HP acabar, a Rima acorda e tá com uma pedrada nessa menina, velho. Mas só que infelizmente ela é finalizada pelo Lapras. Então eu coloco o Shuriken, que até teria conseguido derrotar a Lapras se não tivesse sido voltado full numa poção. E por conta do HP imenso da Lapras, o Shuriken infelizmente não consegue derrotá-lo. Então, aos pouquinhos o Shuriken foi finalmente derrotado pela Lapras. Então eu coloco o Roshi, que recém tinha aprendido o golpe Iron Tail. E, consequentemente, levando a vantagem por conta do golpe, ele consegue derrotar a Lorelei. Indo para a próxima sala, eu encontro o Bruno, outro membro da Elite dos 4, especialista dos Pokémons do tipo lutador. E que tem os Onix aleatórios, então eu acho que você já sabe quem foi que eu coloquei para essa batalha. O Shuriken deu uma surra em todo mundo. O primeiro Onix foi só com um golpe. O Hitmonchan tentou resistir o máximo que podia, mas depois de um Ice Beam e outro Psychic, ele foi derrotado. E agora, mais esperto, sabendo que ele poderia se curar, taquei um Surf antes de tacar o Psychic. O Hitmonlee foi nocauteado com muita facilidade, assim como o outro Onix. E o Machamp teve o mesmo destino. Shuriken é um dos melhores Pokémons da minha equipe, com certeza. Agora partiu enfrentar a Agatha, especialista dos Pokémons do tipo Poison. Mais uma vez o Shuriken iria dar um show. O primeiro Gengar foi só com um golpe através de um crítico. O Boca Aberta levou uma também no meio da cara. A Arbok não deu nem pro cheiro. E o outro Gengar até tentou resistir o máximo que podia, nos colocando pra dormir, mas só que graças ao bom God, Shuriken conseguiu acordar antes que ele fizesse alguma coisa. E ele segurou mais duas vezes, mas só que eu fui mais esperto e consegui derrotá-lo. Não preciso nem dizer o que aconteceu com o Halter, levou um HK também. Agora tava na hora de enfrentar o Lance e o seu exército de dragões. Ele começou a batalha com... Gyarados? Parece que não sou eu que se confunde com os Pokémons. Ô Lance, o Gyarados não é tipo dragão não, mano. Enfim, não importa, com 2 Thunderbolts ele foi derrotado.
Vindo o Aerodactyl, eu até tentei derrotá-lo com o Hydro Pump, mas só que infelizmente o Mary havia errado e levou 2 golpes de pedra na cara. Então eu mandei o Roshi, que através de 2 serves conseguiu derrotar a ave pré-histórica. Vindo o Dragonair, eu não sabia se eu teria força suficiente para conseguir derrotá-lo, então eu dei o maior dano possível que eu podia com o Strength e Dig. Mas só que eventualmente os poderes de Dragonair conseguiu superar o do Roshi e consequentemente ele foi derrotado por conta de um crítico. A Rima foi a próxima, ela queria vingar o seu líder de equipe. Então ela foi juntando força e esperou o momento certo para poder atacar. Mas mesmo assim o Dragonair ainda conseguiu deixar a gente paralisado e tirar um dano da gente antes de ser derrubado. Eu sabia que o Dragonite seria mais rápido, então eu troquei para Fúria de Esparta. Ele levou um grande dano, mas só que foi derrotado por conta de umas pedras que levou no meio da cara. E o outro Dragonair também levou pedra na cara, mas só que conseguiu resistir levando o Kratos no processo. Mas não tem problema porque o Shuriken conseguiu terminar o serviço. Agora por último só faltava o rival, que nessa altura do campeonato tinha conseguido se transformar no grandíssimo campeão da região. E dessa vez ele foi mais esperto, ele sabia que o Mary conseguiria derrotar o Pidgeot dele e ele trocou pro Venossauro e o Venossauro tacou o Kamehameha no pop do Mary, derrotando no processo. Só que o Shuriken se vigou, tacando o Psyche nele. Por favor, não ligue pra mensagem que apareceu aí, porque eu acabei esquecendo de deixar no modo avião. O Arcanine conseguiu derrotar o Shuriken pela primeira vez. Mas só que vindo seu arco inimigo, ele acabou sendo derrotado como sempre foi. E o Raidon, sempre que pode, ele leva um golpezinho de água na cara e é derrotado no processo. Agora, vindo o Pidgeot fujão, a Hydra pega ele, coloca dentro da panela junto com água e cozinha para ser o seu almoço mais tarde. Ai ai, brincadeiras à parte, depois de alguns surfs, o Pidgeot também é derrotado pela Hydra. Só que nessa altura do campeonato, a Hydra já tinha se bufado o suficiente para atacar o Final Flash na cara do Alakazam. E por sorte, o Gyarados do rival conseguiu derrotar o meu pela primeira vez. Mas só que agora, vindo a Fúria de Esparta, ele termina o serviço, garantindo assim pra gente o título de campeão da região e mestres do tipo água.